Olá, hoje no nosso podcast estamos recebendo o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, na presença da sua presidente, doutora Irene Abramovic, e do primeiro secretário, doutor Ângelo, que nos honra com a presença e esperamos contribuir com dúvidas. Participe, não esqueça lá de bater o sininho e se inscrever em nosso canal. Gostaríamos então que aproveitem esse momento e essa oportunidade de dúvidas. Professora Irene, suas impressões iniciais. Bom, primeiro eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite. Mas eu não é só agradecer formalmente. Eu fiquei encantada. A gente falou uma meia hora, 40 minutos para alunos, todos com os olhinhos brilhantes e acompanhando. Eu não vi ninguém ligar celular e ficar mandando mensagem. Todo mundo interessado. Eu acho que se a gente tivesse ficado mais 5 horas, teriam caído pergunta por mais 5 horas. Vocês estão de parabéns. Vocês estão formando futuros médicos com M maiúsculo. Obrigado. Ângelo. Bom, também faço minhas palavras da doutora Irene. Obrigado pelo convite, muito honroso. E realmente foi uma grata surpresa ver o interesse dos alunos na nossa pequena palestra. E isso é importante, a questão da formação futura que a doutora Irene colocou, porque esse respeito, essa atenção, essa ânsia de entender, de aprender pelo pouco que falamos, mostra que realmente aqui é um celeiro de médicos que realmente vão dignificar a nossa profissão. E é assim que tem que ser. Senhores e senhoras, eu quero fazer o seguinte comentário, já provocando, porque o nosso papel aqui, num bate-papo, é também transmitir para a população algumas questões que vão interferir na qualidade de vida deles. E o papel do médico, dentro desse contexto, ele tem um papel capital. Certo. Não só aqui na nossa instituição, nós temos uma área da saúde, envolvendo várias questões como a medicina, a psicologia, a fisioterapia, a enfermagem, enfim. E trabalhamos, pelo menos essa nossa predisposição, trabalhar interdisciplinarmente. Esse que é o conceito que a gente quer levar daí. E o que a gente tem observado, professora? Já a primeira provocação. Está tendo um certo limbo nessa história. Ou seja, vários profissionais, sem citar esse ou aquele, estão atuando dentro da área privativa do médico e, ao meu ver, infringindo o ato médico, que é lei. Então eu gostaria de saber do Conselho, como vocês são os representantes, como é esse papel, o que podemos fazer? Claro que não é confronto, a gente não quer isso, né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de ouvir a senhora, o senhor, para a gente poder entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito e qual é o limite disso. Olha, essa está sendo talvez a área nevrálgica que nós estamos vivendo hoje. Eu vou deixar depois o Ângelo falar a parte jurídica, né? Nós temos uma comissão que a gente teve que criar, que chama-se Em Defesa do Ato Médico, o nome... Por quê? Porque nós estamos vivendo com várias especialidades, outros profissionais que não estão habilitados para aquilo, são profissionais de outras áreas, né? Nós temos dentista fazendo cirurgia plástica de olho, quer dizer, fora do campo dele, ou, como eles chamam de papada, que pegaram uma jugular, né? Coisas graves, e o médico está tendo que consertar depois. Então, nós tivemos, e está andando muito com a sociedade de especialidades, para a gente estar discutindo o que fazer. A parte jurídica eu vou deixar para o Ângelo, porque ele está mais vivenciando isso. E é uma coisa que me assusta muito, porque eu acho que do mesmo jeito que eu não vou me meter a fazer uma coisa que é do odontólogo, porque eu não tenho competência técnica, eu sou médica, eu me formei em outra área, eu não sei fazer procedimentos odontológicos, eu não entendo por que o dentista, por exemplo, ou o biomédico, ou outras profissões, nós não temos esse problema com o pessoal de reabilitação. Entendi. Não temos nenhum. Físio, fono, TO, não tem problema. Não temos com o serviço social.
Psicologia e psiquiatra têm clareza das competências de cada um. Nós estamos tendo com outras áreas que estão se metendo quase, eu diria assim, numa área cirúrgica médica. Sem equipamento, sem infraestrutura, sem, por exemplo, sem anestesista, porque ele se põe a fazer uma cirurgia que é grande e que pode dar complicações. E o médico depois é chamado para tentar consertar. Isso nós estamos vivendo na cidade de São Paulo cada dia mais. E assim, outras coisas, né? Ultrassom feito por enfermeira de obstetrícia, né? Então, eu acho que a gente precisa começar... Eu sou defensora da multidisciplinaridade, mas cada um teve a sua competência. Eu não vou me fazer uma área que eu não tenho competência técnica. Eu posso ter a competência médica para o diagnóstico, para discutir, e a equipe constrói junto um plano. Eu lido muito com a área de reabilitação, essa é a minha especialidade. E a gente tem como construir isso, sem nenhum problema, sem ninguém invadir a área do outro. A gente constrói junto, né? Perfeito. Agora, o Ângelo tem muito mais... Na verdade, essa questão, como bem falou a doutora Irene, é nevrálgica. No início da nossa gestão, nós já nos deparamos e tivemos N resistências, até porque se falava que isso não é uma prerrogativa do Conselho. Mas nós insistimos, nós começamos a entrar com ações. Até lembro, um dos primeiros casos que foram emblemáticos era de um profissional da área de odontologia que prescrevia hormônio, testosterona, para, enfim, tratar câncer, uma série e promovia cursos em São Paulo. Inclusive o nosso próprio jurídico na época, ele não estava muito crente nisso, mas nós não vamos conseguir, mas a gente insistiu e começamos a ter as vitórias. E hoje nós temos uma atuação muito grande, nós temos os nossos advogados se tornaram expert, nós fazemos uma ação dessa do dia para a noite, nós questionamos mesmo, nós fizemos fórum, inclusive até com presentes Ministério Público, Judiciário, o próprio PROCON. Enfim, nós temos uma atuação muito firme nessa área, muito firme, inclusive, conforme a doutora Irene falou, nós criamos uma comissão chamada Comissão de Defesa do Ato Médico, onde a população pode, inclusive, denunciar por meio de um e-mail, depois a gente pode veicular, está no nosso site, e nós vamos averiguar. Nós averiguamos e tomamos as providências, mas realmente é muito difícil, é que nem eu falei na palestra para os alunos, cada profissão tem sua importância, não existe uma profissão que é menos ou mais que a outra, mas cada um tem sua área de atuação. Nós não vamos atuar na área odontológica, porque não temos competência para isso. Assim como não vamos ser farmacêuticos, porque não temos competência para isso. E é o inverso também. Um dos casos, até a gente deu uma entrevista, e muitos têm recorrido ao judiciário. Inclusive, houve um desembargador que deu uma liminar, uma antecipação de tutela para 4 dentistas permitirem que esses dentistas fizessem cirurgias invasivas, cirurgia de pálpebra, nariz, papada, bichectomia, cirurgia de orelha, enfim, várias lifting. Então, o que acontece? Isso não dá para se admitir, não dá também, a gente entrou sim com ação contra essa decisão judicial. Nós recorremos, porque não é possível.
Agora você me pergunta, por que que acontece isso? Acontece porque existe uma lei? Existe. Existe a lei do ato médico, onde é muito clara. Quais são o que o médico deve fazer, o que é exclusivo do médico. Isso está claro. Mas se fala, mas então por que que eles conseguem? Porque existem as disposições infralegais, que são as resoluções dos conselhos próprios, que esses conselhos, alguns colocam que ele pode fazer. Então cria aquele imbróglio jurídico. Aí quem vai atuar dessa maneira, ele fala, mas o meu conselho de classe me permite. E aí, mas a lei maior não. E aí vai para a justiça decidir e vai indo. E o que acontece? Que nem foi dito. O problema não é fazer determinado procedimento. Eu treino um técnico, ele faz, ele até opera. O problema é, a questão, melhor dizendo, é saber indicar, saber conduzir e saber tratar as complicações. Esse é o X da questão. E outra coisa, né, quer dizer, é ter a infraestrutura, por exemplo. Existe uma resolução do Conselho Federal do que uma cirurgia, como se chama, cirurgia ambulatorial. Tem que ter oxigênio, tem que ter isso, tem que ter uma série de coisas. O consultório dentário não tem tudo isso. Se ele tiver uma parada, como é que faz? Perfeito. E tem uma coisa, a lei não permite, que só atestado de óbito quem dá é só médico. E se não tem médico presente, como é que fica? Perfeito. São coisas, então, que a gente coloca, olha, nós não estamos para garantir o mercado da gente, a gente está querendo que a população seja bem atendida. Protegida. Não, e bem atendida no que você se propõe a fazer, você tem a competência para fazer. Exatamente. Resumindo, então, apenas a título para Tá, iniciarmos outros tópicos. certo. Entendemos o seguinte, nós temos aí, em vários locais, divulgação, que o médico tem, ele tem todo o CODAM, ele tem toda Isso. uma estrutura para poder divulgar procedimento, é o respeito ao outro, né? E o que acontece? Você passa a ver outdoor, você vê folder, né? Porque nós não temos ação sobre esse aspecto. E o que acontece? Faça toxina botulínica, por exemplo, tira papá, não sei o quê, e 30% de desconto. Tem essa questão mercantilista, não é? Como é que fica isso? Como é que o médico ou a população pode fazer? Como o CRM ele não tem CRM, o CRM pode atuar sobre ele. Mas ele pode atuar de forma ofício, de acordo com o que eu estou entendendo, Sim, na denúncia, judicialmente, Sim, como prática ilegal da medicina. Sim, Exatamente. exatamente. Esse é o Prática caminho. ilegal da medicina. Exatamente isso. Ele Esse está exercendo o, um ato que é privativo do médico, esse é o objeto da ação. das nossas ações. E quero fortalecer aqui. Nós, como uma instituição, nós trabalhamos num colegiado. Médicos, enfermeiros, Isso. eu acho que esse é o melhor ambiente. Você não consegue trabalhar sozinho em prol do paciente. Não. Isso aí. Hoje não mais. tem como isso. Não existe Hoje é equipe. a centralização na figura do médico. Não. É um corpo de colegiado. Se não tiver essa respeitabilidade e esse caminhar de trabalhar harmoniosamente, é o fim, é uma tragédia para a população. Então eu entendo e agradeço a maneira clara que está sendo colocado. Não é confronto. Não. De maneira nenhuma. É garantir a absolutamente competência. pontual. Além do mais, para se formar um médico são quase 15 mil horas. 6 anos muito, de não, curso fora e mais residência. residência. Mais 3, 4, 5, Fora dependendo carga da área. horária. Fora carga Sim, horária. é o único tempo integral. Então nós temos que ter a noção exata do que nós queremos como representantes de acolhimento aos pacientes, a área da saúde como um todo, e saber respeitar o nicho de cada um, a atividade de cada um. Eu acho que ficou bem claro isso, e eu gostei da explanação, parabéns a vocês, Obrigado. porque nós temos dúvida, e tem muita gente assistindo, né? A população precisa se proteger. Lógico. Salão de cabeleireiro fazendo procedimento, Sim, isso é complicado. Posso emendar uma coisinha Por favor, aqui? professor. Não, porque eu acho até uma coisa importante para a população. Ela vai num médico, olhe no site do conselho. É um site aberto, lá se chama Guia Médico, tem o nome da pessoa, o CRM, se ele tem título de especialista ou ele não tem. Não vá em charlatões, porque tem
Só olhar, eu não estou atestando ninguém, não estou dizendo, não estou induzindo para ir, mas eu vou fazer tal procedimento, tal especialista. Veja quem são os profissionais que estão registrados no conselho, é só isso. É fácil, é aberto, é um site aberto, você vai lá, olha pelo nome, a especialidade que tem e pronto. Né? E se tem título de especialista. Não se meta aí em gente que não tem título, que está fazendo mais barato, mas sai mais caro depois, né? Perfeito. Às vezes é a vida da pessoa. Doutora Irene, doutor Ângelo, eu quero agora entrar num outro aspecto. Pois não. População, pandemia, Certo. eu costumo dizer que nós não saímos ainda, estamos num momento diferente. Não é? Detalhe, tivemos uma retenção aí de questões de atendimento, cirurgia, ficou estacionado isso aí. Sem dúvida nenhuma. E a população quer saber. O gestor público, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, têm os atendimentos. Aí o médico, e a gente enfrenta isso, faz o pedido de um determinado exame. Ultrassom, um encaminhamento para um serviço de referência, Tá. uma angioplastia, por exemplo. E aí vem a via sacra. 1 ano para fazer o exame, meses para fazer o exame, e esse paciente está no limbo. Como fica isso? O papel do CRM, ele tem como atuar nisso? Ele vai poder ajudar com alguma orientação? Porque eu entendo o seguinte, tem a judicialização, tem um monte de caminho que pode ser feito, mas a população às vezes não sabe. E o que acontece? Fica aquele, falta verba, falta isso. E como é que fica a patologia desse paciente? Olha, a evolutiva dele? Qual que é o caminho? O que nos orienta? Olha, eu acho que o caminho que nós temos é o caminho político. É juntar com o secretário, mostrar para ele, olha, e fazer ajudar num plano diretor, uma solução. Porque também eu não posso... Porque a judicialização está sendo muito mais por medicamento. Muito mais para prótese, órtese e medicamento. Não para atendimento. Porque, infelizmente, com esses 2 anos de pandemia, os casos de câncer não foram tratados, nem seja químio, seja rádio, seja cirurgia. Foi tudo praticamente bloqueado no estado como um todo, mas não tinha risco, não tinha condições, né? E essas pessoas, eu estou dizendo porque essas pessoas foram piorando. E agora talvez seja um caso muito mais grave, mas não tinha outra alternativa. Eu acho que nesse momento é a gente juntar, procurar o secretário, seja municipal, estadual, ministério, de estar discutindo. Vamos fazer uma linha, um mutirão de diagnóstico, de terapêutica. Eu acho que até podia começar a se pensar em organizar melhor o sistema, né? Então, sei lá, o tipo de câncer fica para cá ou vai para lá, para esses hospitais que são do Estado, que são da rede. Eu acho que dá para a gente estar ajudando no sentido de agilizar o tratamento necessário. Não temos o poder de exigir, mas nós temos um certo poder de estar conversando com os... Porque aí são os secretários, né? Sejam municipais ou estaduais. Na verdade, o CREMESP realmente ele não tem uma ingerência sobre esse tema, mas a nossa, pelo menos a minha pessoal, isso eu falo não em nome do CREMESP, o grande problema é a estrutura, o SUS, um grande sistema, mas ele, infelizmente, isso não é só uma questão da pandemia. Com a pandemia isso se agravou e, aliás, o SUS foi muito bem na pandemia, isso nós não podemos negar. Foi até surpreendente pelo que a gente via antes. Mas o que acontece é que o SUS, por melhor que seja, ele não consegue absorver numa integralidade e num tempo hábil toda a população que depende dele. Isso é uma questão que vai desde o famigerado subfinanciamento da saúde até a própria gestão dos recursos, passando pela corrupção e, como a doutora Irene falou, a otimização dos recursos, a gestão, subentende-se a melhor otimização dos recursos. Você, dentro daquilo, você
extrair o máximo. Eu acho que isso não é feito. E isso realmente vão criar filas e mais filas de exames, de cirurgias eletivas que estão aguardando. Mas isso não é agora, na pandemia. Isso vira e mexe, se faz um mutirão, se faz isso, mas o problema não é resolvido. Agora, vamos ser bem claros, não é assim, na Suécia também tem fila para operar uma próstata. Tem conhecido, ficou 6 meses. Mas tudo tem um limite, nós não queremos em tempo real, mas eu acho que dá para melhorar muito. E isso é uma política de governo, e não é agora, quem atua... o próprio Ministério Público tem atuado, tem denunciado, nós temos fiscalizado, e a gente vai ver se o que acontece, mas chega uma hora, você vai penalizar um responsável técnico, ele não é o ordenador de despesa, não depende dele aquilo lá funcionar. Então nós temos que chegar em alçada superior e chegar por que não vamos dizer, gerido melhor isso, por que não são disponibilizados, mas isso é uma política de governo, é muito além do que o CREMESP pode atuar. Mas eu acho que pode ajudar. Sim, pode, a desencadear. Quer dizer, claro. A gente viu na pandemia, se criaram coisas. Nós não, foi há realmente 3 anos atrás, há 3 anos, nós não tínhamos leito de UTI, faltava leito de UTI. E, de repente, começou a abrir porque precisou. Então é isso. E foram destinados recursos. Foram, então, não apareceu do nada. Do nada, exatamente. Sabe? Nós tínhamos um hospital de campanha com 1.500 leitos, com respirador. Nós em São Paulo capital, né? Então, quando se quer, se consegue. Esse é o problema. Agora, o exemplo melhor para mim do SUS, né? Agora foi a vacinação, né? Sim. A nossa vacina foi somente de SUS, no Brasil inteiro. E a população está vacinada significativamente. Que permitiu esse momento que estamos aqui, lógico, dialogar sem a máscara. Sem máscara. Eu já tomei todas as minhas vacinas. Sim, e tudo. Todos nós. Por exemplo, a gente ajudou, é simples, né? Estava tendo a campanha da vacinação, o Conselho abriu um posto de vacinação para médicos, para facilitar. Nós não tínhamos vacina, não era nossa, nós éramos um posto de aplicação. Só que nós tínhamos como ver se o médico é de São Paulo, se ele tinha mais de 70 anos, e conseguimos. Vacinamos todos, mais de 5 mil médicos. Que quiseram vir. Da capital, hein? Porque cada município teve a sua regra, né? Nós, junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acho que dá para a gente começar a pensar. Eu acho que você tem toda a razão. É para a gente pensar mesmo. Sim. Eu entendo e eu acredito que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, porque o médico, eu não vou dizer só um médico, né? Eu vou dizer que os agentes da saúde, o médico, o enfermeiro, todo mundo, ele está na linha de frente. Sim. E quando o paciente necessitado, ele não consegue alcançar aquele objetivo, qualquer coisa do tratamento que ele precisa. Ele vem em cima do profissional, dos profissionais da área da saúde. Não é isso? Sim. Então, essa é a nossa preocupação, para mostrar também para a população entender que a culpa não é do médico. Que a culpa não é só do médico, do enfermeiro, que está ali na linha de frente. É da equipe de saúde. Não, que está ali na linha de frente. Na linha de frente. É isso que a gente precisa entender. Eu acho que o diálogo é fundamental, o esforço é coletivo, e eu acho que o caminhar para que isso possa despertar uma melhoria, Conselho de Medicina, todos os órgãos normativos, é isso que é o bacana. A universidade. A universidade, eu acho, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui com a construção da instituição e a Faculdade de Medicina especificamente, porque eu não posso falar das outras, mas também tem um papel importante. A qualidade do atendimento melhorou muito na região. Sim. Na rede? Na rede, toda. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida. E os projetos futuros, integrado, né? Você pega um pé diabético, por exemplo, ele passa pelo médico, vai para a enfermagem, fisioterapia, depois educação física, reabilitação. Eu acho que isso... Até podologia em alguns lugares. Isso traz para o cidadão um bem comum. Lógico. E diminui custo. Sim. Do atendimento terciário. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Sim, a mesma coisa do acidente, né? Mesma coisa. Quando a gente... Agora, eu acho que a gente passamos 2 anos... atípicos, né? Toda a minha vida eu nunca tinha vivido uma coisa parecida. Uma crise dessa. Não foi só eu, o mundo, né? Mundo. Então, a gente está até conseguindo sair. Bom, o terceiro tópico que eu quero tratar com vocês aqui, aproveitando
essa descontração que vocês nos deixam muito à vontade também, é abordar o tema que tem afetado o ambiente de trabalho de empresas, por exemplo. O número excessivo de atestados médicos. Ah, tá. Isso é absurdo. E outro detalhe que eu quero provocar, no sentido da experiência de vocês, no sentido de trazer informação para o empregador, para o empregado, para entender esse jogo. Porque quando o indivíduo não comparece na empresa, ele sobrecarrega o outro. E quando tem um indivíduo que tem o problema, todo mundo sabe que ele tem a doença, mas ele está readaptado e não vem, apresenta atestados sucessivos. E pior, professora, CIDs diferente para não ir para a Previdência. É de Isso é 15 crime, dias. mas isso é crime, isso como é que é interpretado, como é que faz? É denúncia? Porque a gente está preocupado. É uma questão que hoje ela se tornou frequente. É uma necessidade que isso, eu não sei como é que está isso a nível de CRM, se tem denúncia, como é que está isso? Eu queríamos saber um pouquinho, para até assim, a ilustração. Tem umas coisas que nos preocupam muito. Primeiro que às vezes vem uma denúncia de uma firma qualquer, manda 300 atestados. Você vai olhar, tem atestado falso, não foi o médico que deu, alguém assinou, você não tem como saber, primeira coisa. Então uma das coisas que a gente faz sempre é ver se tem prontuário. Ele atendeu? Primeira pergunta, cadê o prontuário? Se ele atendeu ou não atendeu, independente de qualquer coisa. Se ele não atendeu, é falso. Agora, tem falsificação. Eu já peguei atestado que o papel era falsificado. Nossa. Era da Previdência, mas era um papel e tinha 2 rabiscos embaixo, né? Que você não sabe nem quem deu. Quem tem médico do trabalho acaba evitando isso, né? Porque você consegue ter na instituição, se não for uma coisa grande demais, mas isso, por exemplo, nós vivemos agora dois graves problemas. Apareceram anúncios em São Paulo, que vendia atestado, estava escrito, vende atestado, você escolhe o número de dias. Meu Deus. Não, e você paga pelo número de dias. 15 dias dava 20, acho que era R$20 por dia. Meu Deus. Não, até pior, dava DNA também, tudo. Laboratório, DNA. Só que a gente foi com a polícia. Nós começamos a ir atrás e você vai andando na rede de computador e, de repente, você não consegue mais. Porque foi parar na Rússia, não sei mais aonde. Então, assim, é quadrilha. Isso é quadrilha, não tem médico na história. Não tem profissional de saúde. É uma quadrilha que vende qualquer papel. Né? Quer dizer, aí era um atestado, era uma loucura, assim. Que a jornalista tentou ligar, porque só tinha um telefone. De quantos dias você quer? 12 dias é melhor, viu? Dá X reais, não lembro quanto era. E olha, se você for psiquiatria, é melhor. Entendi. Coisas assim. Agora, foge a competência da gente. Isso é, não sei como é que seria a palavra exata disso, mas isso é crime de quadrilha. De quadrilha. Né? É falsidade total. Só que você não consegue. Quer dizer, o pessoal da informática foi atrás, né? Não nossa, né? Da Polícia Federal e tudo mais, chegou num ponto que é como aqueles hackers que entraram nos hospitais. Você chega até um ponto no mundo, dali você não passa. Entendi. Agora, o que eu acho que está na hora, e aí eu vou também dar minha opinião pessoal, é acabar com essa história de que atestado médico é a única coisa para liberar. Eu, quando dou aula, falo isso para os meus alunos, sempre. Eu tenho certeza que amanhã, depois de você se formar, a tua vizinha vai bater na tua porta e vai dizer assim, o Zezinho não foi na escola hoje. Não foi porque teve greve de ônibus, a empregada não veio, não importa. Não, atestado. Eu digo, por que a mãe não vai discutir com a professora? Não precisa brigar. Diz assim, olha, ele não foi na escola porque eu não tinha condição de mandar ele para a escola hoje. Por que eu tenho que mentir num atestado sabidamente mentiroso de todo mundo? A gente tem que começar a dizer, não, atestado é para provar doença. Então ficou doente, tem que ter atestado. Mas o menininho não foi na escola, não foi fazer prova, sabe essas... Você fala para os teus alunos, você vai ver. O dia seguinte que eles formaram, já tem alguém lá pedindo a tia, sabidamente mentiroso. Não, sabe o que é? Hoje não deu, choveu muito, coisas assim. E a única forma dele faltar é por atestado. Não é. Onde está escrito isso? Eu não estou falando do trabalho, hein? Eu estou falando desses... Ou outra... então aqueles outros que falam assim, para academia, que está tudo bem. Depois tem um infarto lá. E eu sempre disse o seguinte, se as academias acham que precisa ter avaliação, eles que têm um médico lá, que avalie. Não sou eu
que sou neuropediatra, que vou dizer que o cara tem condições. Não tenho eletro, não sei fazer, não lido com isso, né? Então, acho que a gente está na hora da gente dizer que o atestado médico não é para quebrar galho de tudo. Então, vamos começar a limitar. E tendo o médico do trabalho, ele tem, no conselho a gente conseguiu, estou dizendo, nós como funcionários, nós temos um médico do trabalho que olha, se alguém vem com muito atestado, outro dia eu peguei um, né, era assim, hospital tal, e tinha um rabisco, não tinha carimbo. Hospital, do hospital, não era nem pessoal do cara. Eu mandei, olha, veja o absurdo. Eu pedi, eu falei, eu quero coisa. Daí veio uma outra, eu falei, mas peraí, essa assinatura não é a mesma? A moça falou, não, essa foi a secretária que fez. Nossa. Entende? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente como médico, eu acho que isso merece uma campanha nacional, sabe? Fora, nacional que eu digo assim, não de médicos, para fora. O atestado é para provar doença, não é para quebrar o galho de que eu não fui trabalhar hoje, ou qualquer outra coisa no gênero, né? E fui para o cinema. Então, assim, Ângelo, quer falar? Na verdade, o atestado é um documento médico, ele não é um simples atestado, como muitos querem, e está havendo uma banalização. Isso é muito grave, porque, se os senhores repararem, quando você entrega um atestado médico, você não precisa reconhecer firma. Ele goza de fé pública. Isso. É um documento que ele tem veracidade. E quem vai expedir esse documento, se ele expedir com uma informação que não condiz com a verdade, ele é um documento ideologicamente falso e incorre numa infração ética e também num problema criminal, penal. Não só quem emite, o médico, como quem apresenta, quem recebe. Nós temos tido, sim, vários dos nossas sindicâncias e processos versam sobre atestados que são ideologicamente falsos, ou pelo menos se suspeita disso. E nós temos sido rigorosos com isso. Por quê? É um ato médico. Como a doutora Irene falou, quando você emite um atestado, você obrigatoriamente tem que ter o prontuário comprovando esse atendimento. Senão, ele não tem sustentação. Então, os médicos, eles precisam se conscientizar e saber dizer não. Não. O atestado não é para isso, não é, como foi falado, quebrar galho, o atestado para alguém não ir trabalhar. O atestado ele tem que expressar exatamente o momento ou uma condição do paciente. É para isso que serve o atestado, o relatório médico, como queiram chamar. O médico não pode expedir um documento que não seja verdadeiro. E também, quem pede para o médico também está incorrendo, obviamente não infração, é porque não é médico, vamos dizer assim, o usuário, o suposto paciente, mas é crime, pode ser processado. Então é isso. Eu tenho aqui, não vou abrir aqui no programa, mas várias questionamentos com a visita de vocês. O pessoal começou a procurar durante as semanas aí. Da gente, né? Que bom. Principalmente médicos do trabalho, preocupados, porque existem alguns ambientes em que o indivíduo, o paciente, né, o profissional da empresa, ele foi readaptado. Tá. E começa a trazer CIDs diferentes. Então, uma hora é do ombro, uma hora é do cotovelo, uma hora é do punho, depois joelho, depois tornozelo, isso vai. E foi readaptado, o INSS não afasta mais. Ele está em serviço leve e não volta. 1 ano, 2 anos, e cada 15 dias leva o atestado. Como interpreta isso? Como é que fica? Tem denúncia disso? Não sei. Como é que está isso? Às vezes tem, e assim, às vezes já pegamos atestado assim e dizia assim, olha, se esse atestado, eu peguei muito em residência, se esse atestado for falso, quem vai responder é o médico que assinou, hein? Não, tira do caminho, porque é mentiroso. E é isso que eu acho que o Ângelo colocou bem, não tem assinatura. Quer dizer, não tem reconhecimento. Carimbo, mas não tem reconhecimento. Eu posso assinar por... Quer dizer, eu sou vigarista... O médico pode falar que não foi ele que escreveu não, isso. Ele não pode. Se ele não... às vezes ele até tem razão. E não foi ele mesmo.
Entendi. Alguém, eu estou te falando, porque eu fui médica do INAMPS a minha vida inteira, né? E do HC e do INAMPS. Então, e aí a gente pegou, era uma firma de segurança, trouxe uma pilha, acho que era maior que isso. Só que a gente foi olhar, o papel estava diferente. Eles imprimiram aquela folha e começavam, você rabiscava aqui, ele rabiscava. Automático. Não sabia quem dava, Nossa. porque não era médico. Não era médico que dava, né? E aí você tem que começar a chamar e ver o que está acontecendo. Mas isso, o próprio CRM, se tiver a denúncia, ele vai apurar. Se tiver a denúncia, nós apuramos, mas Às geralmente é o próprio médico, sim, que escreve, Não, mas estou dizendo às vezes. que exara esse atestado. É que nesse caso em especial, vários CIDs, às vezes pode ser até o mesmo médico, o que é pior, cada dia um CID, se é o mesmo médico, expedindo afastamentos com vários CIDs diferentes, até pode, existe autonomia médica. Por isso que eu digo, precisa um prontuário. O prontuário é o que embasa o atestado. Se existe a justificativa, está registrado, ok. O que é difícil, porque quando você tem vários atestados e várias situações, às vezes descabidas, não correlacionáveis, para um mesmo paciente, você não tem um arcabouço documental, você não tem um prontuário, o que acontece? Eles têm grande chance de serem documentos, embora verdadeiros no sentido de que foi um médico, mas ideologicamente falsos. Incorre também num atestado falso. Entendi. O que é um atestado falso? É um atestado que alguém falsifica, não foi um médico, mas ou o próprio médico que assina e emite, mas com um conteúdo inverídico. Entendi. E olha, acho que só uma coisinha. Colocação. Não, é que é importante não só ter o prontuário, mas ter naquele dia. Ele atendeu, porque assim, você é meu paciente. Exatamente. Mas eu te vi em agosto do ano passado. E tenho um atestado em dezembro, em janeiro. Eu quero ver se eu te atendi nesse dia para te dar outro atestado. Lógico. Está registrado o dia que você atendeu. O dia que atendeu. É uma coisa importantíssima. Lógico. Quer dizer, o cara fala, não, está aqui o atestado, está aqui o prontuário. Tá, mas você foi atendido nesse dia? E, em cima disso, professora, em cima disso, para encerrar esse momento agora, alguns colegas perguntaram o seguinte, que eles pedem para o profissional, o trabalhador que está faltando, o relatório do médico, da consulta, porque o que eles escrevem? É CID M75, por exemplo. Uma semana, 10 dias. 12 dias. Aí ele vem CID epicondilite. Tá. Mais 10 dias. Quer dizer, o cara já passou do tempo, só que é CID diferente e não vai para o INSS. Aí o que não, vai sim, agora mudou, né? Mudou, agora vai. Se é do mesmo, já passou, porque se é mesmo superior, ele vai. Ótimo. Vai. É interessante que eles estão escutando, é muito importante. Por isso a presença de vocês. Não, e tem muita gente que não quer ir para o INSS. Não quer. Não, e assim, a gente vive esses problemas, né? E agora eu vou te falar também na residência. Então, assim, o cara dá um atestado de 14 dias, daí vem o fim de semana, depois começa um outro na outra semana. Porque ele não quer ir para o INSS. Então não, ele não quer, porque não vai ter licença. Não vai ter. Não vai ter. É porque não vai ter. Então, se o CID é de membro superior, ele pode juntar e mandar. Então, porque é isso que é importante que os colegas escutem e o próprio profissional entenda também que a empresa ela tem um meio de trabalho para olhar, para achar, para poder fazer se tem algo errado e vamos trabalhar. Agora, usar do expediente que vai prejudicar os outros que estão na linha de produção, sobrecarrega. E isso, num ambiente que nós estamos convivendo de crise, realmente é triste. Agora, o indivíduo que realmente tem problema, ele precisa ser respaldado, ou via Previdência, não tem dúvida, ninguém não tem nenhum problema. Isso merece todo o acolhimento possível. Esse depoimento, essa força que o Conselho nos dá aqui, ela contribui para um entendimento de melhora nessa relação. Que ela é avanço, isso é um avanço, né? Eu acho assim que a nossa gestão tem se esmerado em até achar caminhos novos, porque tinha isso. É profissional de outra área, não cabe. Cabe sim. Não, ele é estudante de medicina, ele ainda não é médico. Só que ele estava fazendo um ato médico. Ele é charlatão, entre aspas, é considerado charlatão. Entendi. E terceiranista está lá operando, né? Então, assim,
a gente tem que tomar uma atitude, nem que seja educativa, ou encaminhar para a instituição que é importante, ou seja, Ministério Público, ou seja lá o que for, mas a gente está atento. Não é aquela coisa, não, ele ainda não é médico, eu não vou fazer nada. Entendi. Depois que ele virar médico, eu faço. Não é assim. Perfeito. Não é assim Olha, que a gente trabalha. excelente. Gostou de nós? Nossa, extraordinário, esclarecedor. Agora eu queria entrar um pouco na questão do ensino médio. Ótimo. Nós temos observado um número excessivo de aberturas de faculdade de medicina. Principalmente no nosso estado. O Estado de São Paulo, hoje, a última revisão que eu fiz, me parece que está 76 faculdades Já está em 71 outro dia. Já foi 76, eu vi agora uma reportagem. No Brasil todo, 350 e pouco. Só no Estado de São Paulo, 72. E outras estão sendo abertas. E parece que existe aí várias, não sei se é fake news, várias injunções dizendo de orientação como abrir a faculdade na sua cidade. É uma coisa impressionante isso, viu, Ângelo? Professor, eu fiquei estarrecido com isso. Os alunos também vêm perguntar. Eu não sabia disso. Não, eu nem sei se é fake, mas me parece que está batendo. Eu acho que não é, porque estão abrindo, né? Uma atrás da outra. Mas não era até 2023, está abrindo, como é que é isso? E agora daqui para frente? Vai abril de novo, acho que abril de 2023 me parece que abre a porteira de novo. Mas eu acho que a porteira nunca fechou. Nunca fechou? Não, ela nunca fechou assim. Mudou de forma. Não, por exemplo, tem uma universidade X qualquer. Como ela é universidade, ela já é uma que eu conheço, ela já abriu 4 campi. Ela não é outra, não tem que pedir autorização, ela é autônoma para isso. Primeira coisa, foi abrindo em outras cidades, em outros locais. Segunda, outro caminho torto, né? Dobrou o número de vagas, triplicou. Tinha faculdade com 80 vagas, está com 300. Para mim, 3 faculdades equivalem-se. Entendi. Só que, assim, não dobrou o corpo docente, os hospitais. Nós estamos vivendo em São Paulo um drama, porque o aluno fica... Aqui, por exemplo, esse leito aqui, é de manhã da tua faculdade, de tarde da minha, de noite da terceira. Tem 3 faculdades usando o mesmo doente. E o coitado no médico, que é o dono do leito, não tem nada a ver com nenhuma das 3. E passa, visita e fala assim, mas como deu tal remédio? Que absurdo. Né? E o paciente ouve, né? Nós estamos vivendo, então assim, está pior do que a gente pensa. Tem professor para todas essas instituições? Não, lógico que não. Lógico. Nós tem cidade que abriu faculdade de medicina que tem uma Santa Casa que tem 30 leitos. Quantos médicos pode ter numa cidade que tem 30 leitos? Quase nada. Uma cidade pequena, não tem... E pobre, quer dizer, então não tem médico particular, sabe? Uma coisinha de nada. Professor, e o caminho disso? Vai fazer prova para avaliar que nem outras? Eu acho que não. Eu sou contra a prova, assim, com uma prova solta, só isso. Eu acho que a prova, nós criamos a Sinaem no passado, porque a faculdade é que tem que ser avaliada, e não eu punir quem saiu da escola. Se a minha escola não ensinou tal procedimentos ou tal coisa, ela vai ter que ensinar, não sou eu que vou ter que me virar como aluno para dizer... Eu vou pegar um exemplo assim, da intubação. Minha escola não ensinou a entubar. Eu vou ter que me virar e resolve que no exame tem que saber entubar. Estou pegando um exemplo bem... Então, assim, a escola tem que ser responsável. Tem que ter um currículo mínimo, sim, adequado, e a escola não formou, fica lá, entope, corta o vestibular. Sabe, se ficou muita gente parada pelo meio do caminho, então, assim, é a prova de provas sequenciais externas, eu acho que tem que ser uma avaliação externa, né? Mas dentro da escola, a escola tem que ser responsável. Senão ela vai lavar a mão, que foi o que não aconteceu no direito. Hoje você tem faculdade dentro da igreja, do cinema, funcionando uma vez por mês, ao ar livre, tem de tudo, né? Por quê? Porque o que interessa é o exame da ordem. E o exame da ordem você faz cursinho para passar. Só que medicina não é assim que se aprende. É um cenário de catástrofe. Medicina não é assim que se aprende, não é teórica. Não. E nós ainda temos um drama maior, que é o pessoal que está fazendo curso na América Latina, nessas faculdades para brasileiros, e que está vindo para cá e não quer fazer o revalida. Se eu quiser atender em um país do exterior qualquer, vamos dizer, Estados Unidos, eu tenho que fazer a prova. Tem que fazer. Não, se você quiser ir para os Estados Unidos, você vai fazer prova. Se você fizer Oxford, Cambridge, eu estou pegando faculdades as mais antigas e tradicionais, você vem para cá, você vai revalidar.
Entendi. Agora, se eu fiz uma escolinha lá que é para brasileiro, não revalida, que isso? E tem escola fazendo ilegalidade, transferindo esses meninos, porque eles não fizeram curso no Brasil. Tá tipo terceiro ano, que daí eles passam para o quinto e saem com o diploma. E tem uma jogada complicada, porque entra numa escola A, ela transfere para B, sabendo que daqui veio da A para B, e ele sai com o diploma como se fosse do Brasil. Como fica isso, professor? Como é que... Cadê o MEC? A gente já mandou denúncia para o MEC, eu não aguento mais. Entendo. Porque isso, chegamos num ponto, então, de catástrofe. Impasse. Isso não vai ter solução, então. Eu quero ir para bem discutir isso na escola médica, uma coisa assim, né? Entendo. Olha, Bom, é impressionante. É que eu dou palpite porque educação é mais a Sim. minha praia, né? Tá. Mas eu quero ir além. Nessa situação, nós temos aí uma formação de em torno de 40 mil médicos ano, mas já estamos nesse número. Estava em 37 mil. Vamos Agora, por 40 mil para efeito de cálculo. Já deve estar mesmo. E temos uma outra questão aqui, para já, na reta final do programa, e já direcionando para os nossos egressos. Nós temos aqui 3 turmas formadas, professora. E vamos formar a 4ª turma esse ano. No fim do ano, no meio de Dezembro. ano? Nós somos escola você não tem anual. meio de ano. Tá. Não temos. E o que a gente percebe? Nós tivemos um índice de assertivas, de aprovação, mérito dos alunos absolutamente dedicados, né? Eles foram atrás, buscaram. Fizeram entraram em boas residências. Boas residências. Nós tivemos Que legal. Não, eu falo até com a senhora me desculpe aqui o orgulho de falar. Mas é lógico. Você me desculpa. Tem que fazer. Tem que a senhora vem da USP, o Ângelo vem da Santo Amaro, vem da PUC. Então a gente tem Você essa... vem PUC de Campinas. PUC de Campinas, eu sou 4ª turma da PUC Campinas. E quando eu vejo essa aprovação dos meninos, das meninas, isso mexe com a gente. A senhora tem mais experiência que eu. Mas é verdade, eu acho que essa é uma avaliação da escola. E mexe É um orgulho para a escola, sem Isso dúvida. parece não um negócio na gente. Eu não sei, Mas da é alma, verdade. Né? É muito interessante. Porque você diz, ele se formou médico e passou na escola, na especialidade que ele queria, ninguém está dizendo qual é melhor nem pior. Não, e não na é isso. instituição que ele quis. Exato. Então ele passou, ele saiu qualificado. Esse é o cartão de visita. Eu também acho, mas eu acho que esse é o cartão. Esse é o cartão de visita. E agora nós vamos fazer um programa com os egressos que saíram. Legal. A instituição aprovou essa iniciativa. Quando que Foi vai ser um pedido. Isso? Nós vamos fazer a semana que vem com os egressos, né? E isso me traz, porque eles estão muito em contato comigo, tal, com alguns professores, a gente tem tido essa conversa. Qual que a gente está vendo a perspectiva de mercado? Quero entrar com vocês que estão ali dentro do CRM e estão enxergando isso. A gente está observando que a hora médica hoje deveria ser R$400 a hora, né? E eu duvido que tenha algum médico que ganhe esse valor. Não tem. Eu acho que nem 10%. Nem 10% disso. Então, mas eu não quero entrar nesse aspecto especificamente. Eu quero ver o seguinte, eu estou vendo médicos com... Eu 40, a senhora com 55 anos de formado. Estou vendo médico, estamos na luta, estamos trabalhando. E tem médico voltando a dar plantão para poder manter a sua qualidade de vida e está abrindo mão da reciclagem médica, da educação médica continuada, Ângelo. Infelizmente. Isso me preocupa. Por quê? A reciclagem, a educação médica depende de investimento. E o médico hoje, para ir num congresso, mesmo com a questão remota, ele pode fazer um curso, né? Isso facilitou um pouco. E me preocupa ainda mais aquele começo da discussão nossa aqui, que o pessoal que não faz reciclagem está atuando na área da medicina. Quer dizer, é um negócio tem uma nuvem aí, né? Mas o que eu quero dizer? A carreira médica vai ser implantada, a luta do CRM continua. E outro detalhe importante. Nós médicos temos, para manter um consultório hoje, professora e Ângelo, não está fácil. O custo operacional de um consultório é altíssimo. E aí eu pergunto, é uma discussão antiga essa, o CFM tem o custo dele, tem a taxa anual, e como PJ eu pago também outra taxa. Como é que fica isso? Como é que vai ser a solução disso? Por favor. Sobre a PJ eu falo sobre essa outra parte. Realmente, primeiro nós defendemos a carreira do médico. Nós somos o único. Quer dizer, por que não falta juiz nem gente do Ministério Público? Ele não começa em São Paulo, capital. Ele pode começar lá no Acre, mas ele tem uma carreira. Ele sabe que ele vem vindo, seja juiz e seja... Por que nós não podemos ter uma carreira?
Principalmente assim, um médico, por exemplo, da atenção básica, ele está na mão do prefeito de plantão. O prefeito mudou, ele demite todo mundo. Porque é contrato, não é contrato da prefeitura, é contrato por baixo do pano, é aquelas coisas, né? Não tem uma política da saúde no município, porque entrou um prefeito de oposição àquele, não importa quem era, tá? Demite todo mundo, começa tudo de novo, né? É aquelas... Então, a carreira no médico é fundamental. Você começa, sei lá, eu no Acre ou longe do estado e vem vindo. Então você vai, e que pode ser por cursos, pode ser por qualificação, e você vem... Professora tem carreira. Qualquer professora nível base, não que ela é nível elementar, é uma professora de nível... Você pega o Diário Oficial numa determinada época, elas vão escolhendo para onde elas vão mudando. Ela sabe que não vai começar dando aula na capital. Mas por que nós não podemos? Os argumentos são os piores possíveis. Lógico que a gente quer uma carreira reconhecida, que você possa parar para fazer um curso, porque o médico que trabalha em 8 plantões por semana, ele não consegue, ele não tem tempo. O Mais Médicos e o Médico pelo Brasil agora tem mais ou menos essa característica, né? Ou não? Ou ela está muito concentrada aqui? Eu acho que olha... Eu não consigo nem entender como é que teve tanto mais médico em São Paulo. O que não falta médico é em São Paulo. São Paulo capital, hein? Não estou falando do interiorzão. Mas mesmo assim, no nosso interior, mesmo no nosso interior, com o número de faculdades que a gente tem, não falta médico. Mas assim, tinha uma enormidade em Curitiba, uma enormidade aqui, e pouquíssimos no Mato Grosso, onde falta médico. Entendo. Entende? Porque foi um jogo político. Foi um jogo político partidário. Porque se fosse uma política de saúde, a gente conversava diferente. Era político partidário. Conforme o prefeito da região, ele puxava mais médicos. Perfeito. Por quê? Porque era de graça esse médico, ele demitiu os médicos brasileiros, porque esse médico era pago pelo Ministério. Não tinha direito nenhum, né? Não tem INSS, não tem FGTS. E também você não sabe quem são, né? E essa semana a gente até ficou muito irritado agora, porque agora nem conhecimento de língua precisa ter mais, né? Quando eu fui para a Inglaterra, eu tive que mostrar conhecimento de língua. Eu indo para lá, eu tinha que mostrar que eu me entendia com o paciente. Perfeito. Não, eu fiz prova e tudo mais, eu fui ficar 2 anos lá. Né? Então, assim, eu não entendo essas maluquices que resolveram que qualquer pessoa vai entender espanhol. Não vai. Qualquer pessoa, eu digo, uma pessoa simples que está num posto de saúde. Não é ver aquelas receitas que ninguém consegue entender o que está escrito. Complicado. Né? São essas coisas, né? Excelente, professor. Não, olha, eu posso até te contar de uma... Isso foi pego no HC. Para quem entende espanhol, fica mais divertido. Que era, assim, uma receita dada na pediatria, onde nós lidamos com mãe analfabeta. Como fazer um biberón. Biberón é mamadeira. 2 cucharas de leite em polvo, 2 cucharas de água herviente, e daí ia. A mãe olhava para aquilo e falava, mas que é isso? Entende? Gente, conhecer língua é necessário. Se não sabe, desenha, põe desenhinho, né? Eu acho que tem outros caminhos. Agora a mãe ficou rodando, né? Lógico, acabou na assistente social, né? Porque essas coisas vai tudo para... O que que faz? Aí ela veio me mostrar. Falei, não é possível, né? Porque justamente era assim, um monte de palavras diferentes, né? Para fazer uma mamadeira. Muito sabe? Bom, vai, agora deixa eu falar. Para encerrar coitado, esse assunto... ele dá a palavra para mim, dá nisso. Não, falou o que precisava ter sido falado. Então, na verdade, o médico, ele realmente ele só vai se firmar com uma carreira de Estado muito diferente de médicos pelo Brasil, que é uma contratação. Carreira de Estado é diferente, é concurso, tem uma progressão, enfim. Mas eu enxergo, isso é uma visão minha, diferente de outras profissões que possuem carreira de Estado, o médico também vai precisar, paralelamente a essa carreira de Estado, os lugares terem as condições mínimas para que ele atue.
Não adianta eu colocar um médico lá, ele fica lá 2 anos e não resolve nada. Então, o médico necessita de uma infraestrutura, não basta só a carreira de Estado. Não vamos chegar a nada com isso. Vamos ficar gastando dinheiro. Vamos criar funcionários públicos que vão ser carreiristas sem resolutividade. Não é isso. Por outro lado, que nem você falou, a questão da PJ, hoje é isso. Hoje acabaram. Hoje é muito difícil. O serviço público não tem mais concurso para médico. Embora isso não seja uma carreira de Estado, eram concursos regionais, vamos dizer, a não ser o INAMPS, o antigo INAMPS, que você era regional, mas poderia ser transferido, não era. O resto são concursos regionais, municipais, estaduais, que está acabando. Hoje entraram as organizações de saúde, contratam raramente por CLT, a maioria é freelancer ou quarteirizando, ou terceirizando ainda para outras PJs, tem na realidade, essa pejotização, que está errado esse termo. Isso daí não é o termo mais adequado, mas essa terceirização, melhor dizendo, e às vezes quarteirização, ela cria uma série de problemas. O médico não se fixa, o médico ele não se aperfeiçoa, porque também depende de recursos, ele entra numa ciranda para ganhar dinheiro, e quem sofre são as instituições e a própria população. Então esse é o problema. E, enfim, esse é o grande dilema. Nós mudamos. A gente que tem 40 anos de formado, a gente vê que mudou o perfil. Muito. Quando eu me formei, eu prestei concursos públicos e passei. Na nossa época, no início, nós não queríamos atender convênio. Nós queríamos passar no concurso público e atender o paciente particular. No consultório. Ia para convênio quem não passava em concurso público. Que aí ia atender convênio. Falar, esse médico vai atender convênio. Como ele diz, o médico do convênio, não tem nome. Exatamente. O médico do convênio não tem nome. Médico do convênio. Hoje está acontecendo. Hoje mudou. Por quê? Não existe mais o concurso público, não, o paciente puramente privado ficou por uma minoria. Então, hoje, a medicina que existe é essa medicina suplementar. E quem não quer atender não está inserido no mercado. É isso. Perfeito. E aquelas coisas tipo doutor consulta, essas coisas, que você não sabe muito bem como é que funciona. A proximidade médico-paciente me parece que virou, né, operadoras fazendo planos de saúde. Isso é um cenário que a gente precisa, como a senhora falou, precisamos mexer. A verticalização. Quer dizer, eu sou dona do plano de saúde, eu firma, da plano de saúde e do hospital. Então eu faço economia lá, porque economia para mim, né? É uma coisa muito complicada a verticalizar. Quer dizer, quem é dono de tudo é o laboratório é o dono do plano de saúde. Então é evidente que não vai pedir muito exame, porque eles que vão pagar. Perfeito. Então eles começam a pressionar o médico a não pedir. Não estou nem dizendo que seja necessário muito exame. Você tem que saber o que você vai pedir. Olha, já estamos na parte final do programa. Mas quiser a gente continua. Está muito bom. Eu gostaria de ficar aqui horas, né? Mas eu ainda preciso terminar fazendo aquela última questão que eu fiz na pergunta e não foi respondida. Qual? Como que o Conselho Federal de Medicina, através das suas representantes nos estados, vai resolver essa questão do custo, né? É taxa daqui, taxa daqui. Como é que fica isso? A taxa anual do CM, do PJ, como é que fica? Porque a gente paga duas, né? Se eu posso responder, por favor. Na verdade, são coisas distintas. Primeiro, a questão da taxa anual, ela é considerada um tributo. Nós não estamos falando de taxas de associação ou de sociedades de especialidade. Isso é regulado pelo Conselho Federal e
E o que acontece? É claro que ela está ligada ao registro, ao CPF, e quando você abre uma pessoa jurídica, mesmo que seja uniprofissional, é um outro ente. Embora nós concordamos e achamos que, não que seja uma duplicidade, mas que isso poderia ser melhorado e muito. Hoje, isso foi uma luta da nossa gestão, chapa. da nossa chapa, mas nós vamos até onde nós podemos ir e não nos demos por vencido ainda. Por quê? Primeiro que também nem o próprio, creio eu, o próprio CFM pode abrir mão, você não pode ter uma renúncia fiscal, abrir totalmente, mas chegou-se a um desconto de 80% em alguns casos. O que nós vamos lutar é que se aumente esse desconto e se amplie a abrangência desse desconto. Por exemplo, a pessoa que, vamos dizer, atua em centro cirúrgico ou atua dando plantão, ele não teria direito a esse desconto. Só quem está no consultório, enfim, não pode porque ter a pessoa jurídica é a casa dele. Por exemplo, ele é plantonista de UTI, então ele não tem E ao nosso ver, esse é o que mais precisa do desconto, porque ele foi obrigado praticamente a abrir para poder trabalhar. Senão ele não trabalha. Senão ele não trabalha. Essa foi nossa plataforma de luta e continuamos lutando. Nós ainda estamos, a nossa gestão não acabou. É claro que nós não temos como prometer, seria uma leviandade, porque isso depende de leis, mas nós temos como tentar achar mecanismos e dialogar para melhorar isso. Temos consultado tributaristas, enfim, mas realmente é um problema, mas isso tudo decorre exatamente do que eu falei antes, que o médico acabou sendo levado a isso, a ser obrigado a ter um custo com uma empresa que não é só a taxa, vamos deixar bem claro, nós falamos taxa do CREMES, mas o custo com uma pessoa jurídica vai de contador, recolhimento de impostos, advogados, tem aqui um monte de taxas anuais, ISS, emissão de nota de município. Então, não é só, não vamos falar só o CREMES. Então, eu acho que o médico foi levado a isso para trabalhar. Então, isso é um problema. Isso é um problema que foi uma deterioração do sistema, da relação de trabalho. Isso é, porque se você for ver, é absurdo uma firma, mesmo uniprofissional, no mínimo, tirando taxas de CREMESP, isso que é anual, e uma taxa de uma empresa uniprofissional, praticamente o preço que a gente paga numa pessoa jurídica, porque vai aumentando conforme o tamanho da instituição, não é igual. O que acontece? Ele vai gastar, ele vai partir de mil e poucos reais só para manter por mês, para manter isso. Para poder trabalhar. E o grande problema, que isso sim, eu acho que a gente uma hora vai... Por que contratar todo médico como PJ? Porque você não teria que registrar. Eu sei, Ângelo, não é isso. E ninguém aguenta mas eu acho pagar. que nós temos que começar a discutir por que o médico... Porque assim, o médico é PJ. Aí ele tem, além dele pagar tudo isso, outro dia eu fui num debate e um médico levantou e falou assim, pô, veja o absurdo. Eu infartei, fiquei 3 meses parado, não ganhei nada. Eu falei, mas eu não posso fazer nada, não depende de mim. Claro. Você nem podia ir para o INSS, porque é CPJ. Quer dizer, ele tem esse limbo aí. Ele não tem férias, ele não tem 13º. Sabe, ele é mais injustiçado ainda. Perfeito. Né? Excelente. Porque eu acho que precisava acabar com isso. Porque, principalmente o médico que não é uma firma, é ele trabalhando, o plantão dele. Ele é obrigado a ser PJ. Ele só faz isso. Não estou dizendo que é uma clínica de radiologia, uma clínica grande, que tem várias pessoas. Ele é quarteirizado, porque a organização de saúde contrata uma empresa terceirizada. E essa terceirizada contrata os plantonistas com PJ. É isso. Quer dizer, é uma quarteirização absurda, é uma cadeia. É isso que precisava começar também a discutir, e daí tem que mudar a lei, essas coisas, né?
precisa pôr o dedo nessa ferida. Ah, precisa, não tenho dúvida. Essa ferida precisa posta. Bom, última pergunta, Pois não. e eu quero dar uma caracterização aqui. A visão de muitos médicos, né? Inclusive no passado eu tinha também, hoje eu atuo na assistência técnica, na defesa do médico em processo, e eu aprendi que é o seguinte, a visão é, o conselho é para processar o médico, qualquer um que vai lá denuncia tem que gastar com... É essa a temática hoje, né? O conselho é para processar, e falamos tanta coisa aqui, né? Que eu acho que é para o cidadão, para o médico, para a área da saúde, a importância dessa integração. E eu queria deixar a palavra para a senhora, para o Ângelo primeiro, para a professora encerrar. Depois. Tá. Essa questão, qual a mensagem que você passa para os nossos colegas médicos, né? Nossos amigos de profissão, os que estão saindo das faculdades? O papel do conselho é realmente mão de ferro? É punitivo? Como é que é isso? Não, na verdade eu sempre acabo falando a mesma coisa, não é? O Conselho é um órgão, uma autarquia federal, ele tem 3 pilares que ele se assenta, que é a questão do cartorial, que são os registros, né, profissionais, especialidade, questão da fiscalização das empresas, dos equipamentos, vamos dizer, das instituições de saúde, né? E a questão judicante, que é a mais espinhosa, que é a questão que causa calafrios, é a questão... E nós temos que entender que nós estamos num estado que é o maior estado, em termos de... a maior parcela de médicos da federação está aqui. Quase 200 mil, não é isso, Irene? Vai. Dos 500 mil do Brasil. Vamos arredondar. Dos 500 mil do Brasil. E nós vamos ter processos, sindicâncias, tem denúncias, nós somos obrigados a apurar essas denúncias. E, obviamente, essa é a nossa função, e é lógico que um órgão que julga, que fiscaliza, ele pode ter uma parcela de antipatia, as pessoas ainda pagam, falam, mas eu pago ainda para ser processado. Não, você não paga, você paga exatamente para você ter um órgão que vai te fiscalizar e vai te julgar, senão seria a justiça. E esse órgão vai desempenhar o seu papel, defendendo também a sociedade pela boa prática médica. Então, o que acontece? Mas é que nem nós sempre falamos, nós achamos que o Conselho essa gestão tem se empenhado para tentar mudar essa ideia. É lógico que não vamos deixar de processar ninguém para ser bonzinho, não vamos fazer isso. Nós vamos cumprir e ser justos, é isso, cumprir o nosso papel. Mas o Conselho vai muito mais além que isso. Nós temos investido na boa prática médica, dando ferramentas para o médico. Nós hoje disponibilizamos o 5 Minutes, que é uma plataforma de consulta que gratuitamente, que praticamente, e mais o Medline, que são 2.500 periódicos internacionais, só isso você já tem o retorno da sua anuidade, só pelo acesso, se fosse pagar isso. Nós lançamos a primeira revista científica, o Jornal do Médico Residente. Enfim, nós temos investido em lives. Durante a pandemia fizemos 20 lives com os maiores especialistas, livros eletrônicos dessa live. Nós estamos para lançar aqui em primeira mão um livro de cuidados paliativos de 800 páginas. Nós investimos na abertura de câmara técnica de vacinação, várias câmaras técnicas especializadas de tecnologia, de medicina, estamos discutindo a medicina do futuro, de informática, enfim. Nós estamos tentando mudar desde o próprio perfil do pessoal da ASC, que está aqui, da nossa assessoria, o perfil da nossa revista,
médica, sem um conteúdo ideológico, político, um conteúdo mais não obrigatoriamente científico, mas mais técnico, voltado para o médico, enfim. Nós estamos trabalhando para mudar essa imagem negativa do Conselho. Mas, sem dúvida, o Conselho ele mantém o seu papel. Nós temos que tocar isso para frente. Nós temos julgamentos toda semana. Nós fazemos por mês 60 julgamentos, mais de 60 câmaras de 60 sindicâncias são analisadas. Nós também instituímos no Conselho uma grande, vamos dizer, um grande, não benefício, mas algo que eu acho que vai ajudar muito e ajudou muito o médico, porque ninguém gosta de ser acusado injustamente. A não ser que ele seja masoquista, sei lá. E é muito difícil, e o Conselho não tem a prerrogativa de não aceitar uma denúncia. Não existe isso. Se você falar, determinado médico atendeu o celular, ou ele estava mal barbeado dentro do consultório, eu me senti mal, e vinha, você tem que abrir uma sindicância. Além de problemas administrativos, problemas que não... Então, nós criamos a Câmara que seria uma admissibilidade, mas na realidade é de um rito mais rápido, sumário. Nós analisamos sumariamente aquela denúncia e já respondemos sem pedir a manifestação do médico se aquilo vai prosseguir ou arquivar. Então você vai receber na sua casa que a sua denúncia foi arquivada sem você saber, você não ficou sofrendo 2 anos. Entendeu? Com isso nós reduzimos em 40% o número de sindicâncias tramitando desnecessariamente. Então é basicamente isso que o Conselho está fazendo. Bom, é difícil falar, porque o Ângelo acho que já esgotou praticamente tudo. Mas, assim, e a outra coisa que eu acho só, que a gente está fazendo isso que nós fizemos aqui hoje, conversando com os estudantes. É uma coisa que a gente acha fundamental de estar papeando, conversando. Estamos tentando, e assim, na parte de informática, melhorar muito no Conselho. Por exemplo, hoje, é que o rodízio é na capital. O rodízio hoje é todo informatizado. O cara entra no celular dele e faz... 2 toques já e acabou. Ele recebe, já está no pagar. Detran, não precisa mais nada. Então, assim, nós estamos tentando facilitar tudo. Estamos colhendo já digital dos alunos para quando for final, né? Quando já for para sair a carteira, já está tudo pronto. No dia da formatura já pode talvez entregar. Que notícia então, agradável. sabe? Então, essas coisas, essas que nós podemos estar fazendo, além de tudo, estamos fazendo. Mas a senhora tocou na informática e eu não posso terminar o programa sem falar telemedicina. Como é que fica isso? Pode, não pode? E aí? Olha, por enquanto a telemedicina... Primeiro que assim, a gente viveu a pandemia. Então, na pandemia, tudo pôde. Diminuir o curso, podia isso, podia aquilo. Então, agora é que vamos ter que regulamentar. Assim, eu, particularmente, não sou a favor da telemedicina para consulta, sabe? Não dá. Eu não consigo imaginar que eu vou examinar. Agora, de um médico para o outro, suponho, eu sou neuropediatra, você é um pediatra, você está com dúvidas, você está com uma criança na tua frente. Perfeito. Você vai conversar de médico para médico. Eu não estou atendendo a criança. Mas você diz, olha, eu não sei isso, que remédio você daria? Troca de experiências. De orientação. E para também ser orientação para o paciente. E essa orientação foi muito importante na pandemia, porque se criou uma rede de contas. Uma rede, não, de gente, porque você não tinha médico suficiente, bem formado, para estar nas UTIs, mas tinha gente sentada em alguns lugares orientando, vendo a máquina e as pessoas tinham para quem perguntar. Porque não dava conta, né? Você imagina, de um dia para o outro você tinha 1.500 leitos. O HC começou a ter 900 leitos só da pandemia, que 300 de UTI. Quer dizer, se você não criar uma... Aí é outra coisa, né? Então, assim, agora eu acho que o meu problema com isso é que corta a relação médico-paciente. Então, pelo entendimento, a primeira consulta
presencial. Sim. Sempre. Isso Agora, vai você ser, é meu acho que uma paciente. pedra... Mas Você é o meu... a tendência é Cálculo essa. à pétrea. Sim, Você é meu agora, paciente, aí- você é meu paciente. E fala assim, você está tomando tal remédio, você já é. Mas hoje você está com mais uma dor de cabeça que piorou, ou você já está com um sintoma, é diferente, é uma conversa. Entendi. Não é uma consulta. Um resultado de exame, É uma isso. troca, tal, É. uma orientação. Então, É, isso uma vai facilitar facilitar. até a locomoção do paciente. Então, a perspectiva é que o mundo moderno seja adequado na medicina. Quem sabe a gente vai tradicional. conseguir examinar a distância. Ah, não, ali. pelo amor Tem de Deus. algumas Mas não nesse, ferramentas, Não, não pelo sei. amor de Deus, não quero. Eu quero ver gente. Nós, Não. nós não vamos chegar. Não, eu acho que assim, e agora o que o Ângelo falou durante a pandemia, isso foi uma linha que nós tomamos, claramente. O que nós temos? Nós não saímos na politização simplista, chão, a favor da cloroquina, contra a cloroquina. Nós trouxemos profissionais para estarem falando de cada uma das coisas. De raio-x, de exame, disso, daquilo, do quadro clínico, Coagulação. tudo. Você pode entrar, tem Respiradores, mais de tudo. 20 de atestado de óbito, de como fazer os atestados, né? A organização de hospital, nós estamos criando. E está na live, você entra no site do Conselho, você consegue ver e assistir uma aula de bom nível, de muito bom nível. E saiu um livro em cima disso. Então a Livro gente juntou eletrônico, quem sabe medicina para poder ensinar e ir multiplicando, né? Bom, Ainda demos agora um prêmio inédito para as mulheres. Se descobriu a primeira mulher médica no Brasil, que foi da época do imperador. Ela, inclusive, fez o curso nos Estados Unidos. Então, no dia do aniversário dela, nós fizemos uma homenagem. Foram indicadas 14 mulheres médicas e a população médica podia votar. E demos o prêmio para uma, porque aqui ganhou, que é uma senhora de 96 anos de idade, Da PUC. da PUC de Sorocaba, professora 57 anos. muito bom. Então, sabe? E tem a sua colega lá na USP que ganhou agora um prêmio. A Angelita, é. né? Ela foi uma das Angelita. concorrentes. Ela era uma das que estava entre os 14. É, a professora Mas Angelita. Não ganhou. Sim, mas fizemos uma Mas coisa... todas foram Interessante. homenageadas. Todas Todas, foram entendi. homenageadas. Então, estamos inventando coisa toda hora. Estimula. Sim, fizemos o mausoléu para os médicos. Sim. Fizemos uma homenagem aos médicos falecidos na pandemia. Inauguramos O memorial. o memorial que está Tá dentro lá na Justo. sede do Conselho. Não pusemos os nomes, porque, primeiro, impossível. não, a gente não sabe todos. perfeito. Segundo, cada hora vai aumentando. Então, a gente colocou os médicos. Muito bacana. Foi muito lindo. Louvável, né? Bom, Um culto eu ecumênico. quero deixar um depoimento aqui. O Conselho Regional de Medicina, dentro da nossa instituição, desde que ela começou em 2014, sempre esteve presente. Recebemos aqui o seu colega, Dr. Desirê, Dr. Lavínio, o saudoso Dr. Henrique. Sempre tiveram também? aqui. Henrique, Também claro. aqui. E agora vocês, e eu só tenho que agradecer o apoio que o Conselho Regional de Medicina tem ofertado aos nossos alunos, o exemplo de como percorrer essa carreira, a arte nobre, né? E de acolhimento ao paciente. Então, aqui a gente tem que embutir nosso juramento, que é Sim. a beneficência, sempre em prol do paciente, e evitar a maleficência, que eu quero encerrar aqui. E eu deixo a palavra final do Ângelo para poder, ao nosso público, encerrando já o programa, as suas impressões finais. E quero agradecer já antecipadamente a tua contribuição, não só para os nossos componentes da área da saúde, Sim. do ambiente acadêmico, universitário, mas para a população em geral. Porque isso aqui esse programa vai para o YouTube, vai para o para o Instagram, para as redes sociais, né? E eu tenho certeza que o CRM também vai fazer dentro das suas mídias, né? Bem, agradeço novamente a oportunidade de falar um pouco sobre o Conselho e para os colegas, enfim, contem sempre com o Conselho, a própria população.
o Conselho está aberto a dúvidas, como a presidente falou. Quando você for se consultar, enfim, você pode recorrer ao guia médico no nosso site, ou notícias no site, na parte aberta, né, para o público leigo, e contar sempre até com consultas. Nós respondemos, o nosso conselho, o maior conselho do país, nós respondemos 1.000 consultas por mês. Nós temos um banco de dados, já a maioria das questões são resolvidas por, chamamos assim, jurisprudência, outras nós elaboramos, nós pesquisamos, e sempre vocês terão uma resposta, e estamos à disposição da população e, obviamente, dos colegas que assim o desejarem. Obrigado, boa noite. E obrigado, professor. Suas impressões finais, Bom, por favor. Eu estou muito contente, muito feliz. Eu acho que é assim que a gente cresce, discutindo, conversando. Eu fiquei encantada com os seus jovens, tudo com o zoinho brilhando, prestando atenção. Ninguém estava ali porque vai ter falta. Lista de presença. Não, não vai ter falta no fim do dia, né? E ainda atrasou. Não, você percebeu que eles estavam interessados. Eu só queria falar uma coisa que acho que a gente não falou, que é uma coisa bem pequenininha. O Conselho, ele tem uma coisa na sua estrutura muito importante. Nada é individual. Tudo é coletivo. Então, por exemplo, eu posso dar um parecer, mas é aprovado por um grupo de conselheiros, ou de conselheiros e delegados. Tudo é coletivizado, para evitar até, sabe, não é monocrático. Pressões subjetivas. Monocrática, decisões monocráticas. Então, isso é muito enriquecedor, a gente aprende muito com os outros delegados, com os conselheiros. E as câmaras técnicas, eu acho que a gente cresceu muito. A gente diminuiu o número de pessoas, mas melhorou muito a qualidade. Né? Que estão desde fazendo livro, pareceres, opinando, né? É uma coisa que nos dá muita satisfação de estar trabalhando, né? Tem uma que nunca teve de medicina desportiva, né? Estamos lá fazendo e discutindo vários tópicos éticos, né? Assim, estamos crescendo. Muito bom. E estamos muito contentes de estarmos aqui hoje. Eu, pelo menos, sou. Muito. Eu também. Não conhecia a faculdade. Fiquei encantado. Pressão ótima. Ótima. As estruturas, Tudo. habilidades, as Os telas. diretores. Não, o nível a gente percebe o nível. Tudo bem, eu vi os bonecos e tudo mais. Os bonecos. Não, Os não, bonecos, irmão. é que você não tem ideia da importância Sim, desses sim. bonecos para o ensino. Não, sem É dúvida. que eu dei aula com isso, eu sei, da É simulação. diferente. Sabe, você ficar com gente entubando para aprender, não dá mais. Então, nesse sentido, e assim, é que você consegue mexer naquilo ali todo, você põe sopro, tira sopro, aumenta isso, põe aquilo, É muito tudo que você interessante. imaginar, né? Perfeito. Então, parabéns. Nós é que Voltamos. agradecemos. Parabéns. Querendo ou não já querendo, temos nós voltamos. nós vamos fazer o julgamento simulado segundo semestre, já Tá está bom, prometido. marcado. Está marcado. Muito obrigado. Eu quero encerrar aqui nosso encontro aqui no podcast Agenda Médica, relembrando para você se inscrever, participe, pergunte, e quero registrar, professora Irene, Ângelo, o seguinte: a nossa instituição é muito grata pela presença de vocês. Obrigado. O Centro Universitário Unify ele tem essa característica de área de saúde integrada em prol do cidadão, a melhora da qualidade dos atendimentos através dos nossos acadêmicos, com os preceptores, tem refletido na sociedade, e que o nosso programa, com a presença do Conselho, os outros que estão acontecendo, possa contribuir com uma melhora de interpretação e de qualidade naquilo que se espera de profissionais em todas as áreas, em prol da melhoria de vida das pessoas. Essa é essa missão que nós queremos aqui. Só Então, posso te pedir uma coisa, se tiver perguntas específicas, repassa que a gente responde. exatamente Com o isso. maior prazer a gente responde. Nós vamos usar o link do Conselho, É. vocês vão distribuir, e as É. perguntas a gente vai direcionar. Por favor. E quero deixar o recado para o público em geral, não só os médicos ou as pessoas da área da saúde, que possam aguardar o próximo podcast, que serão feitos com os egressos da Faculdade de Medicina, e temos uma agenda positiva aí para frente. Esperamos vocês lá. Até mais. Obrigado.
Música